Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho do outro lado da moeda, né? Do que é morar nos Estados Unidos, né? Parece que tudo aqui é uma maravilha, que sai mel da torneira e que, sabe, a coisa, tudo funciona perfeitamente, né? E é importante compartilhar isso com vocês, porque assim vocês já vêm preparados, né? Particularmente para quem vem para a Califórnia, porque a Califórnia é um centro de excelência, né? É um centro de inovação, né? Onde de fato a inovação é a moeda, né? A inovação é a moeda e a habilidade de produzir inovação te põe numa posição de liderança muito forte aqui na Califórnia, né? Porque você é visto como uma pessoa que está criando um novo meio, que a gente chama a new environment, né? E por causa disso tudo, a pressão que você sofre é muito grande, né? Então você trabalha horas e horas por dia, mas o problema não é que você trabalha sabe, digitando ou trabalhando num processo ou escrevendo uma carta. É o pensamento, é o quanto você tem que pensar, né? O quanto você tem que pesquisar, o quanto você tem que refletir, né? E pensamento não tem hora para acontecer. Pensamento acontece 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Então você tem que se adaptar a toda essa dinâmica da Califórnia, né, em que a inovação é o fator gerador de liderança, né? Então, seu dia de trabalho aqui, dia normal de trabalho, não é menos de 10 horas, né? Eu trabalho 12 horas por dia, todos os dias de segunda a sexta, e trabalho mais ou menos umas 8 horas de fim de semana, né? Respondendo e-mails, lendo e-mails, lendo algum paper, isso de fim de semana, né? Escrevendo alguma coisa, botando um pensamento, né? Criando uma teoria. Então, isso é uma coisa assim muito difícil de você viver, porque você acaba não prestando atenção em você mesmo, né? Você começa a viver para aquilo, né? E você perde tempo de aproveitar o seu presente como um indivíduo, né? E aqui na Califórnia o tempo passa muito rápido, porque a pressão é grande. Então a sensação do tempo, né, é de que ele passa muito rápido. Quando você vê, já se passaram 4 anos, né? E você vê aquele monte de coisa que você fez, mas parece que aquilo aconteceu ontem, né? E você vê que já está ficando mais velho e você já começa a ter uma série de restrições, e o tempo, em vez de diminuir, ele começa a acelerar cada vez mais, né? Então isso é uma coisa muito complicada, que você tem que estar preparado emocionalmente para viver aqui nos Estados Unidos. É claro, eu tô falando num patamar diferente, tá certo? Não é melhor e nem pior. Você se lembra quando eu falo isso aqui é o caminho do 1%, não é? Eu acho que eu posso compartilhar, né, a minha experiência nisso daí, e o combustível principal para você estar no 1% aqui na Califórnia é inovação e horas de reflexão, né? Então, às vezes até a minha mulher me fala, né, que ela fala comigo, ela parece que eu tô desligado num outro estado, não é? E eu falo para ela, não, Miriam, eu tô pensando. Então é muito interessante hoje. Ela já faz alguns anos, mas já tem uma dinâmica. Ela sabe quando ela pode falar alguma coisa ou quando ela não pode falar, né? Porque pode atrapalhar alguma coisa que está se passando, né? Algum processo que eu tô tendo. Então a gente teve até que ajustar a dinâmica da conversação. Muita gente pode achar que isso é um exagero, mas na área que nós estamos, meu amigo, eu não posso cometer um erro, não é?
erros não são aceitos na minha posição. Tem muita gente querendo minha posição. Então, até a nossa dinâmica muda, né? Porque tem que prestar atenção. Quando é que pode falar comigo? Quando é que não pode? Né? Quando um assunto vai gerar um estresse ou não gerar um estresse, como é que faz a gestão do estresse da família? Né? Tem uma série de coisas, porque a gente está em alta performance e qualquer pedrinha, né, na estrada, você pode capotar, você pode tropeçar e capotar, né? Um carro, né? Tem uma lombadinha, você está numa alta velocidade, você está ali a 300 km por hora, tem um buraquinho na pista ou tem uma lombadinha, o carro sai voando. Então você tem que tomar muito cuidado. Então um dos trabalhos que é muito difícil para minha esposa fazer é deixar a coisa mais ou menos pavimentada para quando eu passar não ter bumps, né? E isso é duro, isso não é uma vida fácil. Então vocês têm que pensar muito sobre isso, né? Quando vocês vêm para cá, perguntar: eu tô pronto para essa competição? Eu tenho os instrumentos disponíveis para entrar nessa competição? Eu tenho o conhecimento para a competição? Eu sei aonde eu quero ir? Porque essas perguntas você vai ter que responder no dia que você põe o pé no aeroporto, não é? Ou na verdade na hora que você toma um avião, né? Você já tem que estar com essas perguntas na ponta da língua, porque quando você chega aqui a dinâmica já começa, não é? É uma coisa muito complicada, é muito difícil, não é? Tem muita gente inteligente à sua volta aqui. Eu sempre falo que você não é o maior peixe da frigideira aqui, você é apenas um dos, né? Então, humildade, entendeu? Aprender a escutar os outros, né? Escutar quem está à sua volta, com a opinião, levar em consideração o que as pessoas têm para falar, é muito importante para o seu sucesso aqui nos Estados Unidos. Mais importante do que para outros países. Isso eu posso garantir para você, porque eu já andei rodando por aí e eu vejo o que acontece. Aqui é muito importante, porque tem pessoas extremamente talentosas e do mundo inteiro, e que enxergam problemas ou fazem um approach, né? Mais uma vez, meu grande amigo Paiva, que fazem um approach de uma situação de uma maneira diferente. Eles têm uma visão diferente das coisas, e escutar essa visão, né, é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Nós estávamos tendo uma reunião hoje de um projeto, que é um projeto de 300 milhões de dólares, é um hospital que nós estamos construindo, e está tendo um problema de comunicação na equipe, entre os... A gente tem diferentes líderes, né? E a gente tem uma pessoa responsável pelo projeto, que é o executivo do projeto, e nós chamamos ele para uma reunião, tá certo? Porque alguns problemas estavam acontecendo, né? Então ele senta na reunião, quando a gente começa a contar o problema que estava acontecendo, ele pergunta: como é que você sabe disso, né? A gente fala: eu sei porque as pessoas estão nos procurando para fazer comentários. A primeira coisa que ele falou: pô, eu não entendo por que as pessoas estão falando as coisas pelas minhas costas, o que é um erro crucial, né? Então, ele via aquilo, né, na posição dele, ele via aquilo como uma ameaça à posição dele, quando na verdade era uma oportunidade de melhoria, né? Aí ele falou para mim, ele falou: Paulo, uma coisa que eu quero que você faça, porque você é de operações, você orienta as pessoas para falar comigo, né, ao invés de falarem com você, né? Porque eu acho isso importante. Eu falei para ele: eu discordo, né? Ele falou: por que você discorda? Eu falei: porque num projeto, tá certo? Num projeto com esse número de pessoas que a gente está fazendo design build, você desenha e constrói ao mesmo tempo, né? Onde você tem ali 100 pessoas sob o seu comando, é muito difícil não vazar informação, tá certo? É muito difícil, você não tem tempo suficiente para ter todas as conversações na sua rede para entender o que está acontecendo, né? E também existe um outro problema, né?
muitas vezes eles vêm falar comigo porque eu sou a pessoa que eles têm confiança, né? E se eu dirigir eles para você, ou se eles perceberem que eu estou fazendo isso, eles vão parar de falar comigo e você não vai perceber o que está acontecendo. E isso pode te assombrar no futuro. Aí eu falei para ele, você não tem que controlar, a intenção não é controlar a conversação. A questão é colocar pessoas que vão captar os vazamentos, ou seja, os leaks, as coisas que você não consegue controlar por causa de dificuldades de tempo, por causa de restrições, de uma maneira que essas pessoas possam reportar para você o que está acontecendo, e você vai se aproximar das pessoas no seu projeto que tem problemas e você vai fazer uma pergunta, como por exemplo, como que está o staffing plan nessa área de design de interiores? Porque eu já te informei, porque essa pessoa veio para mim dizendo que ela tem um problema. Então, ao invés de tentar controlar a conversa, deixa ela fluir. E nós vamos ser as pessoas que vamos captar todos esses vazamentos que você não consegue controlar, e assim, juntos, a gente faz uma sessão de melhoria contínua, onde a gente pode orientar a sua liderança para que você melhore os resultados do projeto e os resultados da equipe. Não é? Você não pode controlar, você tem que let it go. Então é completamente o oposto, não é? Do que as pessoas tendem a fazer. Ele ficou olhando e falou, pô, eu nunca pensei nisso, né? Falei, então, deixa a conversa acontecer, porque se você confia no grupo, nos líderes, que eu sou líder de operação, tinha um líder de recursos humanos, nós vamos chegar para você e nós vamos dizer aquilo que está passando pela rede que você não está vendo, e você vai ter oportunidades de arrumar. Então são conversas como essas que a gente tem, que você fala, pô, Paulo, você está pedindo para eu largar, para eu não controlar? É exatamente isso que nós estamos pedindo. Quando a tendência é o controle, é usar a autoridade para falar, pô, cara, não fala com mais ninguém, senão você vai dançar na minha mão, eu vou te despedir, tá certo? A gente está encorajando ele para fazer o oposto e nos usar como recursos para entender o que na rede dele, na network dele não está funcionando, que ele não tem condições de captar, porque primeiro ele não tem tempo ou porque as pessoas não confiam nele totalmente. Então isso é só um exemplo do que aconteceu numa reunião hoje, que a gente tem diferentes approaches, que o cara fala, não é possível, cara, o que você está me falando é o contrário daquilo que eu penso, é exatamente isso. E ele ficou pensando, cara, pô, é isso, né? Aí eu falei, a não ser que você não confie no grupo que vai te dar esse backup da informação que está leaking, que está vazando da sua rede, né? Eu não sei se eu estou falando um pouquinho complicado, as pessoas talvez não entendam tudo. Eu acho que entendem, vocês têm tremenda capacidade de entender, né? Quem fez essa conversa de hoje, isso é uma conversa extremamente interessante, que você pode ajudar o cara a mudar o approach, a mudar a maneira que eles fazem as coisas, não é? E isso acontece na Califórnia a todo minuto, isso acontece todos os dias para nós. É uma coisa muito interessante. Eu estava reunido com o presidente, agora a gente vai fazer o planejamento estratégico, vai ser compartilhado amanhã, então ele estava me fazendo um coaching nos meus pontos, no equilíbrio, né, como é que eu tenho que fazer, e a gente estava, tendo conversas e falando de coisas familiares também. Eu estou tendo um problema no meu pé aqui, que eu não estou conseguindo andar. E, cara, é um exercício muito gratificante. Tem toda a pressão, né? Porque você tem que enxergar as coisas diferentes. Isso é uma parte difícil, né, de você se adaptar nos Estados Unidos. Mas é uma parte que eu gosto muito. Então fica aí, gente. Eu sei que o vídeo aí tá com 14 minutos. É um pouquinho demais. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Isso é mais um outro approach em management que é interessante de vocês pensarem para aplicar nas suas empresas também, mesmo aí no Brasil. Tá certo? Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou estar no Brasil a semana que vem. Eu chego sexta-feira, dia 4, dia 5. Vou para fazenda uma semana com meu pai e depois eu volto de novo para os Estados Unidos, tá bom? Um abraço para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite.